Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Hoje nós vamos tratar a partir do versículo 22. Pois o nosso estudo, essa etapa do estudo agora está sendo dos versículos 19 ao 34. Nós estamos tratando sobre a ambição do cristão. Falamos semana passada sobre a questão do tesouro, né, que Cristo é enfático em nos ensinar para não acumularmos tesouros nesta terra, né? Ele deixa claro que não é pecado, porém, ele destaca para nós investirmos nosso tempo, nossa força em tesouros no céu, né? Agora nós vamos tratar versículos 22 e 23, a questão da visão. Vamos ler aqui, depois nós vamos orar. Mateus 6, 22 e 23. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Vamos orar mais uma vez. Agradecemos, Senhor Deus, pelo privilégio de estarmos em tua casa essa noite, podemos aprender mais acerca da tua palavra. Nos abençoa, Pai, que teu Santo Espírito possa estar abrindo nossas mentes e corações nessa noite. Em nome de Cristo oramos. Amém. Muito bem. Então, nesse momento aqui, o Senhor Jesus Cristo ele vai tratar a respeito da nossa visão, né, a capacidade do nosso discernimento, né, para discernirmos o que é de valor eterno daquilo que é destrutível, né? Então, seguindo a mesma linha de raciocínio do ponto anterior, falando sobre tesouros, onde ele fala para nós não acumularmos tesouros nessa terra, mas acumularmos tesouros nos céus. A mesma linha de raciocínio está aqui, para que nós possamos ter uma visão para sabermos discernir o que realmente vale a pena, né? A nossa visão vai determinar a direção e a qualidade de toda a nossa vida. No versículo 22 aqui, Cristo fala, se os teus olhos forem bons, né? Champlin, ele comenta a respeito desse versículo. Bons, né, abre aspas, bons, a tradução mais certa seria simples ou não múltiplos. No grego clássico, o vocábulo era usado para significar a simplicidade de propósitos ou de intenção. O olho saudável vê uma imagem só e não duas, como sucede no caso de certas doenças dos olhos. Assim também, a alma banhada da luz espiritual vê somente uma imagem e é orientada por um só propósito, serve a um só Deus, busca as riquezas celestes e não as terrenas, e serve a um só código de moral. Fecha aspas. Então aqui, o que Champlin está explicando é a ideia dessa pequena frase aqui, os olhos bons é um olho saudável, um olho que não está com dupla visão, né? Tem determinadas doenças que a pessoa olha e vê dobrado, né? Eu, na realidade, se eu tirar o óculos e tentar enxergar determinadas coisas, por exemplo, a folha de anúncios lá atrás, eu estou vendo uma folha e meia, né? A imagem para mim já começa a distorcer, né? E é essa ideia que Champlin está nos falando aqui, que nós não podemos ter
uma visão assim. A nossa visão deve ser saudável, deve olhar com um só objetivo, né? Buscar somente um propósito, servir somente a um Deus, né? Mais para frente tem aquela aplicação de servir a dois senhores. Sabemos que é impossível. E fazendo a ligação aqui com essa frase dos olhos bons, nos dá bem essa ideia do que ele está querendo dizer aqui. Logo mais à frente, o Senhor Jesus fala no versículo 23, se porém os teus olhos forem maus. A mesma ideia ligada ao comentário anterior. Os olhos maus seriam olhos enfermos, que não estão funcionando da forma correta, né? Os olhos que não podem captar uma única imagem, mas, ao contrário disso, vê imagens duplas e distintas, né? Então, Jesus aqui, ele fala da nossa faculdade espiritual simbolizado pela visão, tá? Então, essa faculdade, ela não pode estar enferma, né? Precisa estar olhando de forma correta. Por quê? Porque é ela que vai direcionar a nossa vida, né? Então, quando nós temos olhos doentes, nossa visão não vai ser boa e o caminho que nós iremos trilhar também não será bom. Então, por isso, enfatiza a questão da nossa visão. Também Cristo, no versículo 24, ele fala sobre a questão das riquezas. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Então, pelo fato de, o cristão devendo buscar os tesouros do céu, tá? As coisas eternas. 2, o cristão devendo ter uma boa visão, uma visão saudável, uma visão correta, olhando para um único Deus, um único caminho, um só propósito. Aqui ele destaca que não há como servir dois senhores. Então não tem como nós estarmos servindo a Deus e as riquezas. De novo, não é pecado ser rico, tá? Se você conquistou de forma lícita, não há nada de errado com isso, tá? Mas o que Cristo está falando aqui o problema é o entregar o seu coração, a sua vida, para a riqueza. Esse é o grande problema. Alguém abre para mim rapidinho 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Versículo conhecido. Ok? O versículo fala tudo, né? Alguns que tentaram partir para isso, né, submergem os homens à ruína e à perdição, né? Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro, é a raiz de todos os males. É por causa disso que pessoas tentam subir na carreira, pisando nos outros, fazendo coisas erradas, mentindo, fazendo tudo quanto é coisa abominável ao Senhor, para tentar algo melhor, para ganhar mais. Isso é amor ao dinheiro.
Isso é amor ao dinheiro. Então, nós como cristãos devemos ter uma coisa em mente. Nosso coração já deve ter um dono. Nosso coração não pode estar nessa disputa entre Deus e o dinheiro. Nosso coração já deve ter um caminho. De novo, olhos saudáveis para direcionar para aquilo que é o correto. Deus. Né? De novo, enfatizando, o ter o dinheiro não é o problema. Tá? É o amor a ele que é o problema. Quantas vezes, né, nós já ouvimos falar de cristãos ricos, estou falando ricos e generosos. Né? Eles não estavam ali apegados ao dinheiro. O dinheiro era uma ferramenta para eles servirem a Deus. Nossa igreja é um exemplo disso. Boa parte das entradas para a construção dessa igreja, eu sei que nossos bancos, o púlpito, tudo que você vê de madeira, isso tudo foi oferta de um único homem. O famoso homem das cenouras, já falecido. Ele ganhava muito. E ele aprendeu que, na realidade, ele não dava 10%. Ele vivia com 10%. Os 90% ele dava para a obra de Deus por todo o mundo. Essa é a ideia. Não é o pecado você ser rico. O pecado é onde está o seu coração. E Deus usou aquele homem ricamente por todo o mundo para fazer grandes obras, grandes igrejas que se mantêm até hoje. Né? Esta é uma delas. Então, precisamos realmente de pessoas assim. Né? Que o coração dela não está no dinheiro, mas na obra do Senhor. Né? Em adorar ao Deus verdadeiro. E por último, nesse nosso trecho, Cristo também trabalha ligado a esse contexto sobre a questão da ansiedade. Versículos 25 até o 34. Vamos lá. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. A ambição secular de querer mais, sempre querer mais, e vai levar a pessoa a uma ansiedade. E vou mais longe, a uma ansiedade pecaminosa. Né? Para nós cristãos deve ser diferente. Pelo fato de nós não servirmos a dois senhores, nós não devemos ser
escravos desse desejo, dessa ambição de nos tornarmos ricos da noite para o dia, né? Porque nossa ambição deve ser outra. Nossos olhos, sendo saudáveis, devem nos fazer olhar para a ambição correta. Então, esse tipo de ansiedade é completamente inútil. Por quê? Por causa do valor da nossa vida, né? Cristo fala no versículo 25, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Incrível que quando Cristo fala essas coisas aqui, são coisas relacionadas a dinheiro. Se você não planta em casa, você tem que comprar. Se você não tem um sistema de tecelagem, você vai ter que comprar roupa, né? E aí, daquele marido que não levar a sua esposa para comprar roupa, né? Tá frito, né? Mas é tudo relacionado a isso. Dinheiro. O irmão Reginaldo tem um projetinho lá muito legal para 20 mil metros, né? De uma chácara de 20 mil metros, que dá para fazer totalmente autossustentável. Isso é legal. Mas até lá, a gente precisa do dinheiro. Para você comprar esses 20 mil metros, você precisa do dinheiro. Não tem para onde a gente fugir, né? Mas a questão é não viver ansioso por causa disso, né? Versículo 26, Cristo também lança outra pergunta muito interessante. Não valeis vós muito mais do que as aves? Quanto mais nós valemos em comparação das aves? Realmente, o valor da vida humana é muito maior do que qualquer coisa terrestre que nós possamos pensar, né? Também nós não devemos ter esse tipo de ansiedade por não promover resultados. Essa ansiedade não vai nos levar a lugar nenhum, né? Versículo 27, Cristo fala, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Ou outra versão coloca um côvado à sua estatura. Gente, um côvado não é nada. É um espaço aproximadamente assim, da ponta do dedo até o seu cotovelo. 45 centímetros em média, né? Nós podemos fazer isso? De jeito nenhum. Não temos como fazer isso. Então, não adianta nós estarmos ansiosos, porque não vai aumentar em absolutamente nada nossa vida de um lado ou de outro, né? Essa ansiedade também demonstra incredulidade, né? Quando Cristo fala aqui, fala que essa ansiedade é algo dos gentios, né? Ou, podemos assim colocar, dos incrédulos. Por quê? Porque não estão confiando na obra de Deus. E, por último, essa ansiedade também não vai poder resolver o mal de amanhã. O versículo 34 fala, não vos inquieteis com o dia de amanhã, ou não vivais ansiosos pelo dia de amanhã. Por quê? Porque o amanhã vai trazer os seus próprios cuidados. Eu sou uma pessoa ansiosa. Georgiana sempre pega no meu pé com relação a isso, né? E eu sempre fico pensando como que vai ser, como que eu posso fazer, tal. E eu acredito que todos nós homens temos essa tendência de pensar o que eu posso fazer para melhorar determinada coisa, né? Se eu vou viajar amanhã, gente, eu sei que essa noite eu não vou dormir direito. Porque eu já vou pensar o trajeto, como que eu posso fazer melhor, etc e tal. E o cérebro não para. Fica lá, trabalhando. Isso é ansiedade. E aí entra a pergunta, me ajuda em alguma coisa? A resposta é não. Pelo contrário, piora a minha situação, porque eu não vou dormir direito, estarei mais cansado e vou precisar
dedicar muito mais atenção na hora da viagem porque eu estou mais cansado. Ou seja, qual foi o valor da ansiedade? Absolutamente nenhum. Então, a ansiedade não resolve o mal de amanhã. Então, devemos aprender que o problema para amanhã tem que ser resolvido amanhã. Deixa para lá, vive hoje e amanhã você vai pensar o que vai acontecer. Antigamente eu conseguia fazer isso muito fácil. A Ana até brigava comigo lá em Brasília. Tinha uma bomba explodindo na igreja, eu pegava na hora de dormir, botava a cabeça no travesseiro e dormia. Sem roncar, tá, gente? Eu não ronco, tá bom? Eu não ronco. Até hoje eu não ronco, tá? O que eu faço é um som para afastar os maus espíritos de casa, tá bom? Coincidentemente, parece uma Harley funcionando, né? Mas eu não ronco, tá bom? E, gente, eu deitava, eu dormia igual uma pedra. E ela ficava, como que você consegue dormir com todos esses problemas que estão acontecendo? E eu só falava, eu dormindo ou não vai resolver esses problemas. Então, amanhã eu penso o que vai ser feito com eles. Né? Então, era mais fácil. Hoje eu já não consigo tanto assim. Mas é algo que eu mesmo tenho que ir trabalhando. Não adianta a gente viver ansioso, gente. E aplicando isso para o nosso contexto, o que adianta nós vivermos ansiosos por causa do dinheiro? Não vai resolver nada. Então, devemos aprender a trabalhar de forma honesta e planejar a nossa vida financeira com sabedoria. Fazendo isso, Deus vai honrar o nosso dia a dia. Então, não precisamos viver de forma ansiosa. Né? Então, para finalizar esse estudo, a ambição de nós cristãos deve ser o reino de Deus e a sua justiça. Versículo 33, né? Então, nós devemos trabalhar para que todas as criaturas possíveis ao nosso alcance conheçam ao Senhor Jesus Cristo e que assim possamos aumentar o reino de Deus e aumentar a justiça dele nessa terra. Vamos orar. Amado Deus e Pai, agradecemos ao Senhor pela Tua palavra e pedimos que o Senhor esteja nos auxiliando, Senhor Deus, com essa questão da ansiedade, essa questão dos nossos olhos, a parte financeira que muitas vezes nos pega como cristãos. E eu peço, Pai, que o Senhor esteja nos auxiliando para que nós possamos ter sabedoria para usar os nossos bens, na realidade os bens que o Senhor nos dá para a Tua honra e Tua glória. Pedimos, Pai, Tua sabedoria no santo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.